O Tribunal Superior Eleitoral negou hoje o pedido de liminar para proibir o desfile da Escola de Samba Acadêmicos de Niterói. Essa agremiação vai homenagear o presidente Lula e aí a corte, por unanimidade, acompanhou o voto da relatora, a ministra Estela Aranha, no entendimento de que não é possível impor uma censura prévia e que eventuais irregularidades deverão ser apuradas em um outro momento. Nesse julgamento, os ministros analisaram pedidos do Partido Novo e do deputado Kim Kataguiri, do União Brasil, para imediata suspensão do desfile, sob a alegação de possível participação da campanha eleitoral ou antecipação de campanha eleitoral. Em seu voto, a relatora indicada pelo petista em 2025 considerou que não seria possível o cancelamento do desfile, já que não se pode antecipar o cometimento de delitos eleitorais. Começar essa com o Roberto Mota, é compreensível até o argumento da magistrada, porém poderia ser feita uma análise da letra, né? A partir da letra você consegue imaginar exatamente do que se trata, ou não. Mota, daqui a pouco a rede chega aqui, 1 minuto e 40. Eu tenho dificuldade de compreender essa decisão, Caniado. Sou um leigo, sou jurista, mas eu já participei de 2 campanhas eleitorais e me explicaram como funciona a lei eleitoral no Brasil. O candidato é completamente refém. Por exemplo, durante a pré-campanha, você não pode dizer que você é candidato e você não pode pedir voto. Você tem que dizer, eu sou pré-candidato. E quando a campanha começar, eu gostaria que vocês lembrassem do meu nome. Se você disser que é candidato durante a pré-campanha, você pode correr risco em crime eleitoral. Você pode ser multado, a sua eleição pode ser inviabilizada. Agora, o enredo de escola de samba, mencionando o nome do candidato, o partido, não tem nada demais e não se pode prever que vai ser incorrido crime eleitoral. Olha, e a decisão foi por unanimidade, hein? Faz a gente duvidar da nossa própria capacidade de raciocínio. Pois é, justamente essa pergunta que nós fizemos na enquete do dia, ela está publicada no portal da Jovem Pan, também no nosso YouTube, na transmissão de Os Pingos nos Is, a conta de Os Pingos nos Is, você consegue também votar, manifestar a sua opinião. Você acha que uma escola que vai homenagear uma figura que já disse que será candidato, isso pode ser interpretado como propaganda eleitoral antecipada? Vote no nosso portal, sim ou não. A gente quer saber o que você pensa a respeito. O TSE negou o pedido para suspender o desfile. Deixa eu receber as pessoas que estão conectadas na Jovem Pan, programa Os Pingos nos Is, uma decisão unânime do Tribunal Superior Eleitoral negando um pedido para suspender o desfile da Escola de Samba Acadêmicos de Niterói, que vai homenagear Lula, o presidente da República, que, se tudo se confirmar, deverá ser candidato à reeleição. Você, Dávila, as discussões em torno da antecipação, a possibilidade de antecipar uma campanha eleitoral, mas também o entendimento da magistrada de que não dá para você apontar crimes se o desfile não aconteceu. Eu estou de acordo com a magistrada e eu vou explicar por quê. Primeiro, porque eu defendo a liberdade de expressão. Se uma escola de samba resolveu que o enredo é puxar o saco do presidente da República, tudo bem, vai fazer. Agora, uma vez o desfile concluído, isto sim pode ser levado, questionado no Tribunal Superior Eleitoral e criar enorme problema para o presidente Lula. Mas o fato precisa acontecer. Essa história de antecipar alguma coisa é que nem censura prévia. Não. Sabemos qual que é a regra do jogo. A escola escolheu esse enredo. A coisa vai acontecer. O que é imoral nessa história não é a escolha do enredo, é receber dinheiro público. E isso é imoral. Isso é que deve ser questionado nesse momento. Agora, usar dinheiro público para se fazer um enredo a favor de um presidente da República, aí nós entramos em outro campo. Mas o fato de uma escola de samba escolher o ritual, o rito do samba deles aí, essa história do presidente Lula, espera o desfile acabar, aí sim aciona a justiça.
Mas as coisas têm um tempo. Não pode ser previamente proibir a escola de fazer o que ela quer. Ela faz sabendo as consequências e o risco que isso pode trazer, inclusive para a candidatura do presidente Lula. Então, não vamos colocar a carroça na frente dos bois. Vamos esperar cada etapa e aí sim acionar a justiça. Você, Bruno Musa, como avalia as discussões em torno do desfile da Acadêmicos de Niterói, que escolheu como tema do samba enredo uma homenagem a Luiz Inácio Lula da Silva, só que no desfile que vai acontecer no ano em que Lula se candidatará mais uma vez à presidência da República. E aí as discussões sobre seria ou não propaganda eleitoral antecipada, hein, Musa? Na sexta-feira passada, quando eu estava aí presencial com você, nós falamos a respeito da letra da música. Você leu alguns trechos da letra da música, mostrando claramente ali o que supostamente o Lula deixou de seu legado. Se isso não é, há poucos meses das eleições, uma campanha presidencial que não é permitida pelas regras do TSE, eu realmente não sei mais o que seria uma campanha eleitoral. Mas aqui eu volto mais no campo que eu sempre menciono. O tal Estado, ele detém o monopólio da violência. A gente não tem a quem recorrer. Quando nós falamos, tá bom, então vamos entrar com um processo. Aonde? Em determinada instância? Recorrer contra o TSE? O TSE são entes, o TSE, a Justiça, o Judiciário como um todo, são entes abstratos, que são comandados por pessoas. E aí a gente vai entrando nas entrelinhas. Quem são essas pessoas? Qual a relação pessoal que essas pessoas têm? Que pauta elas defendem? E aí a gente percebe que a gente simplesmente não tem a quem recorrer. Porque quem detém o monopólio da violência são sempre, em última instância, essas pessoas com nome e CPF que determinam as regras do jogo e que dizem, mesmo em regras objetivas claras que não permite campanha, faz esse tipo de coisa ser simplesmente permitida, financiada com o dinheiro de todos. Imagina um cidadão de Niterói, os cidadãos aí do Rio de Janeiro, que não defendem esse tipo de obscenidade e acabam tendo que obrigatoriamente financiar tudo isso com o seu próprio dinheiro. A quem recorrer? Ou seja, uma pessoa que se sente prejudicada por ações tomadas por um determinado governo, de forma direta e indireta, é obrigado a sustentar e financiar com os seus impostos justamente aquele que ele considera que fez um mal para ele, para sua família e para a sua situação atual. E mais, ao que vi, será colocado em horário nobre, no domingo à noite, salvo engano. Mais uma vez, você não tem a quem recorrer. Você é obrigado a financiar e se você questionar, talvez até te calem. Esse é o Brasil da democracia. E aí, muitas discussões a respeito de uma consequência. Imaginemos que o desfile faça muito sucesso, seja exibido por uma emissora que dê muita audiência e a música vire um hit nacional. Mota, é difícil, né, a gente projetar o que poderia acontecer. Ou uma paródia feita com o samba enredo e a paródia seria utilizada em spots na campanha de rádio e TV. Enfim, são possibilidades aqui. Você entende que quando a gente fala de liberdade de expressão e da liberdade que é assegurada aos brasileiros, é preciso garantir que a liberdade seja garantida, inclusive para fazer besteiras ou cometer erros? Não, eu acho que essa questão não tem nada a ver com liberdade de expressão. Eu vou dar aqui um voto dissidente do voto do meu colega Dávila. A gente não pode aceitar ser tratado de uma forma diferente do que os outros são tratados. Aqui tem duas questões aqui claríssimas. A primeira é o uso de dinheiro público, que no meu entender é motivo para impeachment. Imagina, o governo federal financia uma escola de samba cujo enredo elogia o chefe do governo federal perto das eleições. Isso é motivo de impeachment, meus amigos. Eu não vejo nenhum outro caminho. E quanto à questão eleitoral, eu acho essa regra absolutamente idiota, como eu acho inúmeras outras regras da nossa legislação eleitoral. Essa história de campanha antecipada. Nos Estados Unidos, os políticos fazem campanha o tempo inteiro. Essa é a natureza da democracia.
O político está sempre pedindo voto. Aqui no Brasil, não. Só pode ser durante determinado período. É lógico, essa regra é aplicada segundo a conveniência dos aplicadores. Para alguns, essa regra é aplicada com mão de ferro. Para outras, não. Veja bem, não se pode prever que vai ocorrer. É lógico que se pode prever que uma escola de samba vai cantar um samba cuja letra é conhecida nas vésperas da eleição. É lógico que se pode prever. Está escrito aí, tá? As imagens estão diante de nós. E aí não custa nada perguntar. O que vocês acham que aconteceria se essa situação tivesse acontecido no governo federal de Jair Bolsonaro? Não, vamos lá. Você, espectador, você, ouvinte, a gente quer ouvir a sua opinião. Há quantos anos de prisão vocês acham que Jair Bolsonaro teria sido condenado se isso acontecesse no governo dele? Quanto tempo levaria para que ele tivesse perdido os seus direitos políticos ou fosse alvo de um processo de impeachment no Congresso? É lógico que eu não acredito que um desfile de escola de samba vai influenciar de nenhuma forma o resultado das eleições. Poderia todas as escolas de samba fazer um enredo pró-governo que não ia mudar nada. Agora, a principal consequência dessa decisão, meus amigos, é comprovar uma desconfiança que o cidadão brasileiro já tinha, que o Brasil continua sendo um país onde manda quem pode e obedece quem foi colocado lá com essa finalidade. Pois é, a gente segue acompanhando, naturalmente haverá uma cobertura diferente, dos ensaios da Acadêmicos de Niterói e possivelmente de todo o bastidor desse desfile. Vamos acompanhar, inclusive há informações de que integrantes do governo participarão do desfile. Então a gente traz aqui todas as repercussões.